Boa noite, gente. Graça e paz, amém? Que alegria estar aqui novamente com vocês, um ano depois, agora no novo prédio, no novo lugar, vendo esse tempo que Deus está derramando na vida da igreja, e eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu sou pastor em Sorocaba, São Paulo. Quantos aqui conhecem Sorocaba? Não, quer dizer, agora eu pergunto diferente. Quantos aqui conhecem o Manga? O prefeito de Sorocaba, né, que viralizou nas redes e fica chamando todo mundo para morar em Sorocaba. Parece incrível, mas eu cheguei quarta, quinta agora da África, e um cara me encontrou na África. Eu estava andando na rua, e a gente estava fazendo um evangelismo lá na rua, estava com os meninos da igreja, e ele falou: de onde vocês são? Daí eu falei que era do Brasil. Ele: mas que cidade você é do Brasil? Eu disse: eu sou de Sorocaba. Ele disse: do Rodrigo Manga? Eu falei: não é possível que você conhece ele. Não é possível, mas até lá tinha alguém que conhecia ele, e a gente está feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez, como está aqui com o pastor Marcos, a pastora Renata. É uma honra estar aqui, ver tudo que Deus está fazendo com vocês. Também está aqui, ouvir o Rafa ministrando também, que vai estar com a gente essa semana também lá na igreja, uma bênção muito grande. E eu sou casado com a Adriana há 31 anos, hoje nós estávamos celebrando agora de tarde um casamento, e por isso ela não pôde me acompanhar, porque a gente chegou da África agora, esses dias, e fui fazer esse casamento hoje. E quando eu saí do casamento, só deu tempo de eu parar em casa, o Tony, que está aqui, que é ministro da nossa igreja, me pegar e vir para cá direto. E você sabe que mulher não dá tempo. Eu não precisei trocar de roupa, mas ela não dava para vir com a mesma roupa, precisava trocar, fazer umas coisas que não dava tempo. Então por isso ela não veio, mas mandou um beijão para vocês também, e nós estamos honrados. E se você estiver em Sorocaba, por favor, passe por lá, siga a gente nas redes sociais, acompanhe a igreja família. Nós estamos de portas abertas. Você pode passar lá, tomar um café com a gente em Sorocaba, vai ser uma bênção muito grande. E obrigado, pastor Marcos, pelo convite de novo, viu? Estou feliz de estar aqui com vocês, de verdade. E em breve está chegando o livro aí, já tem, na verdade, já saiu de novo, mas esgotou, já saiu outra vez, que foi inclusive a mensagem, me lembro, que eu preguei na última conferência: mente para governar, coração para servir, baseado na história de José, que é também o título do livro. E hoje eu quero pedir para você abrir sua Bíblia comigo, para a gente refletir aqui alguns minutos. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, de 2 a 4, eu quero ler esses 3 versos com você. Eu pedi para eles deixarem aqui no telão, nessa versão que eu vou ler, a versão da licença poética da versão A Mensagem. Quero conversar contigo hoje sobre esse texto aqui, de Isaías 54, de 2 a 4, você pode ler junto comigo? Vamos ler juntos, amém? Limpe o terreno, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Aleluia. Quantos creem nessa palavra aqui, amém? Vamos ler mais uma vez? Vamos ler juntos? Porque essa é uma palavra profética. Se você não sabe, deixa eu só te explicar. Isaías 54 é uma profecia messiânica, portanto ela é referente ao Senhor Jesus Cristo. Isaías viveu há 900 anos antes de Jesus. 900 anos antes de Jesus, ele está dizendo que Jesus viria. Então nós estamos lendo um texto que é profecia sobre a vinda do Messias para o povo judeu. Dita aqui, esse texto é exatamente tal como Isaías 61, 960 anos antes de Jesus nascer. E antes de Jesus nascer, Deus levanta um profeta e diz: a conferência de vocês aqui é novas histórias, né? Deus está dizendo para o povo: eu vou fazer uma nova história através do meu filho, o Messias, vou enviá-lo. Mas antes de eu enviá-lo, façam isso aqui, ó. O que está escrito? Limpe o terreno para as suas tendas, amplie suas tendas, pense grande,
estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Eu quero falar disso com vocês hoje. Vou pedir para deixar o texto aqui, porque eu vou sublinhar algumas palavras que estão aqui na nossa reflexão, e eu quero falar sobre isso: fé para expandir. Uma fé para você expandir, porque fé não é sobre algo estático. Quando você lê a sua Bíblia, em todo momento, fé tem a ver com movimento. Ao mesmo tempo, fé tem a ver com expansão. E expansão, crescimento não são coisas automáticas. Por mais que a gente vive num tempo de muita coisa automática, de muito download de aplicativo, de muita coisa rápida, de muito WhatsApp, de muita velocidade, a Bíblia vai nos ensinar que a fé é um movimento e que expansão e crescimento são coisas que não são automáticas. Nós estamos diante de uma promessa de Deus para o povo de Israel sobre um novo tempo, um tempo de expansão, uma nova história. Vocês estão reunidos aqui nessa conferência porque creem que Deus tem uma nova história para a sua família, para a sua igreja, para a sua cidade, para os seus negócios, para o seu casamento, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual. Deus tem uma nova história, amém? E nós cremos nisso. Essa palavra também é para nós, também é para a minha vida, para a sua vida. Porém, a gente precisa olhar para ela da maneira correta, que não basta eu crer nas promessas de Deus, eu preciso me mover em fé para viver as promessas de Deus. Se eu creio na promessa, mas nunca faço nada que Deus mandou fazer, nada vai acontecer. Se Deus dá uma promessa a você, ou eu olho para uma promessa bíblica, e Ele me dá uma direção, e eu não me movo em nada para cumprir aquilo que Deus me dá, eu não tenho nenhum compromisso com a promessa, e muito menos um compromisso com aquilo que Deus direcionou. É por isso que a gente vê muito crente hoje, que eu tenho uma promessa, mas ele nunca sai de lugar nenhum para outro lugar nenhum. A vida dele viva sempre esse círculo, nunca cresce, nunca expande, nunca muda, nunca transforma. E Deus está dizendo nesse texto aqui, se você ler todo o capítulo, Ele está dizendo que vem um tempo de expansão, vem uma nova história para Israel, é um tempo de avançar, crescer. E isso é lindo, porque antes de fazer, Deus faz a promessa. Deus diz, eu vou fazer. Deus libera a palavra. Antes de fazer algo aqui com essa igreja, Ele está liberando uma palavra. A palavra é, vocês vão expandir, vocês vão crescer, vocês vão precisar de mais lugar para a família em crescimento. Quem crê nisso aqui? Você precisa de mais lugar. Ou seja, Deus está dizendo, vai ter expansão, mas a fé é um movimento. E como ela é movimento, é só você olhar na sua Bíblia. Jesus diz para Pedro, venha para andar sobre as águas. E Pedro foi. Se Pedro não se movimentasse, andaria sobre as águas? Deus falou com Cornélio que ia transformar a família dele, que vinha uma nova história na família dele, mas disse, manda chamar Pedro, que está a 45 quilômetros de distância. Cornélio mandou 2 pessoas ir buscar Pedro. Se ele não se move e envia 2 servos para buscar Pedro, o novo chegaria na vida dele? Não. Jesus mandou um cego lavar-se no tanque. O cego foi, se lavou e voltou curado. Se ele não tivesse ido, ele seria curado? Não, porque fé tem a ver com movimento. Deus mandou uma mulher pegar vasilhas emprestadas com as vizinhas. Ela foi e pegou, o azeite multiplicou. Se ela não pegasse vasilhas emprestadas, o azeite multiplicaria? E aqui tem um desafio até maior, porque ela precisava ter uma boa amizade com as vizinhas. Se você for um crente barraqueiro, você já não ia conseguir pegar vasilha. O azeite já ia estancar aí mesmo, já ia parar aí mesmo. Mas preste atenção, o azeite só multiplicou, o azeite só fluiu, o azeite só cresceu na vida dela, porque ela se moveu. O mesmo Deus mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele hesitou, mas só viveu a cura por quê?
se jogou, se banhou, mergulhou. O que eu estou querendo te dizer é: Deus sim tem promessa de expansão, crescimento, nova história, novo tempo. Eu creio para a sua vida pessoal, para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida espiritual, para as suas emoções, para vocês como ministério. Deus tem, amém, queridos? Ele está dizendo, é uma promessa aqui, e a promessa é clara: vem um tempo de muita expansão. Porém, nós precisamos nos mover na fé. Nós vamos caminhar na fé. E aqui nesse texto aqui, tem 5 verbos que são imperativos, que são precedentes ao novo de Deus, à nova história, ao avanço, ao crescimento de Deus na nossa vida. Então tem muito crente que diz: eu quero viver o novo, Deus tem uma nova história, Deus tem um novo tempo, Deus quer me levar para o crescimento, eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer não sei o quê. Se você se mover em fé, se você pisar na água, se você andar sobre a água, se você sair do barco. Tem gente que não está vivendo o novo porque simplesmente não sai do barco. Você continua no barco porque os discípulos estavam no barco e só Pedro saiu do barco, só Pedro andou sobre as águas, só Pedro viveu o novo, só Pedro viveu o extraordinário. Porque o extraordinário, o novo, a nova história é para quem quer sair do barco, é para quem se move na fé. Então 900 anos antes, Deus está dizendo: eu vou fazer algo totalmente novo, mas vocês precisam se mover na fé para fazer 5 coisas. 5 verbos imperativos, são ações de fé. Então a minha palavra que eu quero dividir com você hoje é: eu creio que Deus tem expansão para você, eu creio que Deus quer alargar você, que Deus quer esticar você, expandir você em todos os níveis. E essa igreja também, novas histórias com Deus, depende de nos movermos na fé. Porque se você não se mover na fé, inclusive os apóstolos viveram isso. Jesus vai dizer para eles: vocês vão ser cheios do Espírito Santo, mas tem que ir para Jerusalém, Judeia, Samaria, tem que se mover. Atos 10, inclusive, eles estão parados em Jerusalém e Deus vai movê-los para Cesareia, porque eles ficaram parados. E o novo não vem com quem fica parado, estagnado. O novo de Deus não combina com estagnação, amém, queridos? Então como é que eu faço? Tá bem, pastor, Deus tem algo novo, eu quero viver uma nova história, esse tempo é para mim. Mas Deus disse aqui 5 coisas que a gente precisa fazer para viver o novo, que é a nossa parte. Todo mover de Deus tem a sua parte, todo milagre de Deus tem a minha parte. Tudo que Deus quer fazer tem uma parte que somos nós que temos que nos mover em fé, amém? Primeira coisa que Deus diz que o povo tem que fazer: limpe. É o verbo limpar. Primeira coisa, se você quer viver o novo de Deus, você precisa fazer é limpar. Limpe o terreno para as suas tendas. Olha o que Deus está dizendo ao povo: eu vou fazer algo que vocês nunca viram, porque a vinda do Messias, de Jesus, é incomparável, era o novo de Deus, mas primeiro eles tinham que limpar o terreno. O que Deus está dizendo aqui? Essa é uma palavra espiritual, obviamente que Ele não está falando aqui de apenas limpeza física, Ele está falando de limpeza espiritual. O que Deus está dizendo aqui é que antes de você crescer, expandir, precisa limpar. Precisa fazer uma limpeza. Deus quer fazer uma nova história na sua vida. É por isso que Ele diz que não derrama vinho novo em odre velho, porque Ele quer fazer algo novo. E para fazer algo novo precisa de um odre novo, odre limpo, odre preparado. Quem está entendendo, diga amém. Então antes de você viver o novo de Deus, precisa limpar o terreno. Deus te trouxe aqui para te colocar num novo tempo, numa nova estação. Antes dela acontecer, você vai ter que limpar. É como aquela mulher da parábola da dracma perdida, Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas: o filho perdido, a dracma perdida, a ovelha perdida. E a mulher perde a moeda em casa, e a Bíblia vai dizer que ela começa uma faxina. A moeda era de tanto valor que ela começa a tirar as coisas do lugar. É só você ler o texto com
com atenção, você vai ver que ela não fica passiva, ela não fica parada, como tem muita gente que perdeu coisa em casa, está perdendo a espiritualidade, está perdendo a família, e fica passivo, vamos ver no que vai dar. Não, ela limpa a casa, ela tira as coisas do lugar, e muitas vezes nós somos descuidados nisso, nós preferimos desistir de algo, desistir de um relacionamento, gente desistindo de casamento, do que lutar para recuperar o que se perdeu, do que limpar o que está sujo. Tem gente desistindo do ministério, desistindo da vida, desistindo do casamento, desistindo da família, porque você, está sujo, joga fora, quebrou, joga fora. Não, o que Deus está dizendo é, limpem o terreno. O que Deus está dizendo para nós hoje é, limpem o terreno da vida de vocês, que eu tenho algo novo, grande, abundante para derramar sobre vocês. Mas precisa limpar. A mulher perde a dracma e não se dá por vencida. E limpar é para a gente que está disposta a fazer mudança. E se você não está disposto a mudar, você não está disposto a viver o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus envolve mudança. Leia o seu texto. Ela acende a luz, acende a lamparina. E quando ela acende, ela percebe que tinha pó, que tinha lixo, que tinha bagunça, e ela começa a mexer as coisas do lugar. Eu não sei se você está pegando, mas o que Deus está falando é, acende a luz e começa a ver o que está fora do lugar, e começa a ver onde tem pó, onde tem teia de aranha, onde tem sujeira, onde tem algo que precisa ser varrido da sua vida, para que o novo de Deus chegue, para que o novo de Deus toque a sua vida, para que a nova história de Deus toque sua família, seu casamento. E a Bíblia diz que ela vai remover as coisas do lugar, ela toma a iniciativa, ela enfrenta o conforto da desinstalação, ela levanta a poeira, ela põe as coisas para o canto da casa, e ela começa a limpar tudo, mexer tudo. Se você quer de fato viver uma nova história, de fato expandir, de fato crescer, você precisa estar disposto a mover as coisas do lugar, a mexer naquilo que tem que ser limpo, a limpar as áreas da sua vida que precisam ser, que tem coisas sedimentadas. Você não pode ter medo do desconforto, você não pode ter medo de tirar as coisas do lugar, você não pode ter medo de fazer as limpezas necessárias, porque é o que Jesus vai ensinar, inclusive quando ele cura aquele cego de nascença. Ele vai dizer que o problema interior dele era mais grave do que o exterior. Sim, a palavra que eu tenho carregado para hoje aqui é essa: é tempo de você mexer naquilo que está parado, velho, jogado no canto, começar a limpar, vasculhar, mexer em tudo para abrir espaço para Deus mandar o novo que Ele tem para fazer na tua vida. Aleluia. Passe uma vassoura em cada canto da tua alma, vai reencontrar tudo que perdeu, esteja disposto a limpar o terreno para as suas tendas, porque sem limpeza não tem o novo. Deus não manda o novo onde está sujo. O único que gosta de coisas sujas, desorganizadas, bagunçadas é o diabo. Onde junta mosca, onde junta sujeira, onde junta essas coisas, Deus não está. Inclusive isso serve você que tem o quartinho da bagunça, passa por lá também, porque tem gente que está guardando tanta coisa em casa que não abre espaço para o novo. As coisas novas só conseguem chegar quando você abre espaço, quando você tira o que é velho. Quem está entendendo? Tem gente guardando uma tampa de panela, um dia eu vou usar. Guarda aí que um dia a gente usa para alguma coisa. Meu Deus, o que Deus está falando com a gente hoje é, limpe o terreno. Eu acho isso aqui lindo, porque Deus chega para o povo e diz, eu vou fazer uma coisa maior, eu vou fazer uma coisa nova. Gente, não tem povo na Bíblia e na história da humanidade que viu tanto milagre como o povo de Israel, sim ou não? Olha o que essa profecia de Isaías está nos dizendo. Está dizendo o seguinte, vocês já viram muito milagre, mas Deus está dizendo, eu vou mandar um que vocês não têm noção o que é. É muito grande, é muito maior. Ele diz, só que para esse aí chegar precisa fazer umas coisinhas. Primeira qual é? Limpar. Limpe o terreno. Segunda coisa que Deus vai dizer aqui, que é preciso o quê? Ampliar. Ele diz, amplie suas tendas. O que significa ampliar?
Ampliar, a palavra original aqui hebraica significa tornar vasto, significa dilatar. A palavra que mais combina no português com ampliar é dilatar, alargar. Então Deus está dizendo para Israel assim: não basta você limpar, você tem que dilatar, você precisa ampliar. Agora pegue isso aqui, o que é dilatar? O que significa dilatar? Nós homens não conseguimos saber muito bem o que é dilatar, de verdade e na prática. Mas as mulheres que já tiveram um parto normal, sabem bem o que é dilatar. Porque antes de um bebê nascer de parto normal, é preciso dilatar o colo do útero da mulher, para permitir que a criança passe pelo canal vaginal. Se não dilatar, não nasce. Não sei se alguém pegou aqui. Se não dilatar, não vai nascer. E se não tiver dilatação, precisa fazer o quê, irmãs? Cesárea. Precisa cortar. É isso que está acontecendo com muitos crentes. Não dilata, Deus tem que cortar. Não amplia, não dilata naturalmente, não tem dilatação, aí Deus tem que fazer a cesárea. Meu filho, Deus quer fazer o novo na sua vida. Deus tem uma palavra para essa igreja. Chegou um tempo de novas histórias, de ampliação, de expansão, mas tem que dilatar. Quais são os sinais? Irmãs, me ajudem por favor. Quais são os sinais da dilatação do colo do útero de uma mulher durante a gravidez? Quais são? Dor, contrações regulares, sim ou não? Pressão na pelve, em alguns casos perda do tampão mucoso, colo do útero fica amolecido, fino, barriga fica baixa. Tanto é que qual é o principal exame para ver se tem dilatação? O toque. Deus é perfeito demais. Deus é perfeito demais. Então se você está aqui hoje e me diz: pastor, tem tanta dor, tem tanta pressão, eu estou sentindo contrações. E às vezes o ministério faz isso conosco, a contração, a dor, a pressão. Eu preciso lhe dizer, que bom, é porque Deus está dilatando você, é porque Deus está ampliando você, é porque Deus tem algo novo para nascer na sua vida. E meu irmão, se não dilatar, se não ampliar, se não tiver dilatação, não vai nascer. Tem a ver com pressão, tem a ver com dor, tem a ver com contração. Muitas vezes nós vivemos antes do novo de Deus grandes contrações, grandes pressões, grandes dificuldades. E se tem gente enfrentando isso aqui hoje, eu preciso lhe entregar essa palavra. É porque o novo de Deus está prestes a nascer. Deixe ampliar, deixe dilatar, deixe ter abertura, porque Deus vai fazer chegar o novo na sua vida. Você quer outro exemplo? Você abre o Instagram, vai ver a foto daquela mulher, e o que você faz na foto? Deixa eu ampliar para ver se ela está magra assim mesmo. Não é que você faz? Amplia a foto. Você aumenta a foto para ver, deixa eu ver a roupa que ela está, deixa eu ver se essa roupa é isso aqui mesmo. Aí você amplia. Para que você amplia? Para que você amplia a foto? Para ver melhor. Boa. Quer um outro exemplo da medicina? Do que é ampliar, do que é dilatar? Quando você vai no oftalmologista, quem usa óculos aqui sabe bem o que é isso. Você vai no médico oftalmologista, ele diz: eu vou precisar dilatar a sua pupila. Ele aplica colírios especiais nos seus olhos para aumentar o diâmetro da sua pupila. E isso vai permitir que o médico veja as estruturas internas do seu olho, como a retina, como o nervo óptico. Ele vai conseguir olhar mais profundamente nos seus olhos. Por que que o médico dilata a sua pupila? Vou te lembrar, ampliar é dilatar. Ele dilata para realizar exames mais profundos nos seus olhos. Ele dilata para avaliar os erros de refração.
como miopia, hipermetropia, astigmatismo, para diagnosticar as doenças oculares. O que Deus está falando conosco é que Ele está dilatando você para ver mais profundo as doenças, os erros de visão, a visão baixa, a pouca visão que você está tendo. Para poder fazer o novo, tem que dilatar, precisa tirar os erros de refração, precisa tirar essa miopia espiritual que entrou na sua vida, e você vê tudo ruim, você vê só o ruim, você só enxerga o ruim, e você vê o que vai ser do mundo. Agora acabou, como é que vai ser a igreja agora? Agora que mudamos para o prédio novo, é essa crise no Brasil, agora lascou, agora acabou com tudo. Quem diz que o nosso Deus depende de uma crise num país, no mundo? Quem diz que Deus, para fazer sua obra, precisa de alta do dólar, de bolsa da China, de coisa para fazer? Deus está dilatando a nossa visão, para nos mostrar que o novo precisa ter abertura, ampliação, dilatação. Ei, querido, Deus está dilatando você, porque a dilatação permite que você comece a enxergar coisas mais profundas. Quem está entendendo? Diga amém. Então você precisa dilatar, precisa ampliar. Para crescer, para viver o novo, tem que dilatar, porque precisa de um diagnóstico mais preciso, porque senão não avança. Crescimento sem dilatação é a profecia da tragédia, porque é gente que não dilatou, que não corrigiu a miopia, não corrigiu as coisas, e aí você pode cair lá na frente. Para crescer, para expandir, para viver uma nova história com Deus, eu preciso limpar, eu preciso dilatar ou ampliar. Eu preciso o quê? Qual é a próxima palavra? O próximo verbo é pensar. Deus disse: pense grande. Pensar. Deus diz: pense grande. Você quer viver uma nova história? Pense grande, porque todo o seu corpo sentirá os efeitos diretamente da sua mente doente. Se sua mente for doente, todo o seu corpo será doente. Inclusive a mente é a parte mais complexa do ser humano. Deus nos deu uma mente poderosa demais. E eu sempre digo lá na igreja: sabe qual é o maior problema dessa igreja? Eu pergunto à igreja: sabe qual é o maior problema dessa igreja? É esse troço que está entre as suas duas orelhas. É a sua cabeça, é a sua mentalidade, são os seus pensamentos, é a maneira como você pensa. E não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo para um povo que andou 40 anos no deserto e a sandália não gasta, a roupa não envelhece, comida cai do céu, e Deus chega para eles e diz: pensem maior, pensem grande, pensem mais, porque vocês estão com um pensamento muito apequenado a respeito daquilo que eu quero fazer na vida de vocês. A mente humana é tão poderosa. Não sei se tem algum médico aqui, mas eu falei, acabei de chegar da África e levei médicos comigo para a gente atender lá na África. Agora é um dos nossos projetos de missões, e atendemos, e passei 9 dias lá com os médicos atendendo na África e tudo mais. Os médicos na faculdade estudam todos os órgãos do corpo humano através de um negócio chamado anatomia, não é? Então eles vão aprender as coisas lá, tem uma pessoa morta lá, e aí eles começam a estudar o corpo humano através da anatomia. Não sei se você sabe, mas a única parte do corpo humano que os médicos não conseguem estudar na anatomia é o cérebro. Porque depois que o ser humano morre, o cérebro vira uma massa cinzenta. Só dá para estudar quando está vivo. Depois que a gente morre, acabou o cérebro. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? É simples, igreja. Toda vez que você vencer uma batalha na sua mente, você vai vencer essa guerra em qualquer outra área da sua vida. Isso serve em relação ao seu corpo, isso serve em relação à sua espiritualidade, às suas emoções, à sua alimentação, à sua sexualidade. Inclusive o apóstolo Paulo vai nos ensinar mais sobre isso, de dizer:
Jesus veio desfazer toda a fortaleza do inimigo que está onde? Na nossa mente. Olha o que ele diz: Jesus veio desfazer as fortalezas do diabo que não estão no teu coração, estão na tua mente. Porque tem gente que gerou mitos na mente e está estagnada, paralisada, porque os seus pensamentos não estão na Bíblia, não foram gerados pelo Espírito Santo, e isso virou um sofisma, uma paralisia na sua vida. E toda batalha é vencida primeiro na mente. Toda expansão, todo crescimento, todo novo de Deus começa primeiro na nossa mente. Ninguém vai crescer por fora com uma mentalidade de escassez. Inclusive está na sua Bíblia, Provérbios capítulo 23, versículo 7, Salomão diz: porque como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Colossenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: mantenham os seus pensamentos nas coisas que são do alto, e não nas terrenas. Jesus aprofunda ainda mais a questão. Leia Marcos capítulo 7, versículo 21, Jesus vai dizer: porque os maus pensamentos, as maldades, Jesus vai mais forte ainda, ele diz: as imoralidades, os roubos, os assassinatos, os homicídios, os adultérios, sabe onde ele começa? Na mente do homem. Pode ler Marcos 7, 21. Ou seja, Jesus está dizendo: não deixe que pensamentos de inveja, orgulho, maledicência cheguem na sua vida. Você não pode entregar os seus pensamentos a este mundo. Então não fique se arrastando por aí, cabisbaixo, absorvendo esse vitimismo que tem muito crente absorvendo hoje, um vitimismo terrível. Eu não sou ninguém, eu não presto para nada. Olha meu passado, olha minha família, olha como eu era, olha meu nome, olha minha cor, olha o bairro que eu moro, olha onde eu estou. E Deus está dizendo para Israel: vocês são os menores, mas vão ser os maiores, porque o maior de todos os tempos não vai nascer no maior país, vai nascer em Belém, e ele será o maior de todos os tempos. Pare de ficar se rebaixando, pense grande, diz o Senhor. Eu não estou falando aqui dessas coisas de coach, pensamento positivo, não é essas baboseiras que eu estou falando, não é desses videozinhos do YouTube que eu estou falando. Eu estou falando que Jesus nos manda operar na nossa mente uma cirurgia do Espírito Santo, de não alimentarmos mais pensamentos tóxicos, diminuídos, do tipo: eu não posso, isso aqui não é nunca para mim, nunca para a nossa igreja. Retire da sua mente todo o pensamento de morte. O que Deus está dizendo aqui é: igreja, a sua mentalidade dita o ritmo da sua prosperidade. O que Deus está dizendo é: a sua mente dita o ritmo da sua expansão. Por isso que Deus vai dizer: decida pensar com esperança. Ele diz: todavia eu me lembro, eu penso nas coisas que podem me dar o quê? Esperança. Lamentações 3:21, Hebreus 3:1. Portanto, meus irmãos, vocês têm um chamado celestial, fixem os pensamentos de vocês em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Renovação do quê, igreja? Da mente. Ele está falando de pensamento. Davi vai dizer: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Salmo 26, 2. Paulo vai dizer isso, porque o principal ataque do diabo é na sua mente. Pode guardar isso. Deus está dizendo que você tem que proteger seus pensamentos do ataque do diabo. Cuidado com essas vozes que se levantam. E a gente vive um tempo de muitas vozes. Tem muitas vozes hoje. E se você não fizer calar essas vozes para ouvir a voz do Senhor, que está dizendo: pense grande, porque eu vou fazer algo novo na sua vida. O que ele disse? É preciso limpar, ampliar, pensar. Qual é o próximo verbo? Esticar. Ele disse: estique as cordas. O que é esticar? É um outro termo que é bem médico também, porque é alongar, distender, estirar.
É tipo quando você vai na academia mesmo, que você precisa, o que diz os treinadores e o que dizem os médicos. Você precisa alongar, é ou não é? Esticar o corpo, porque vai melhorar a flexibilidade, aumenta todas as coisas da sua vida, reduz os riscos de lesões. Por favor, receba essa palavra. O que os especialistas dizem? O alongamento prepara o seu corpo para uma atividade física que vai exigir mais de você. O que Deus está falando aqui é: estique a sua fé, porque eu vou fazer algo que vai depender mais da sua fé. É você parar de andar só naquilo que você vê e andar por aquilo que você crê. A Bíblia diz: não andamos por vista, andamos por fé. Quem quer esticar, quem quer avançar, precisa andar por fé. Não pode, meu irmão, não vai bater a conta. Não bate mesmo, porque Deus é que está esticando você. Eu oro mesmo para Deus esticar a sua fé, esticar você, que esses dias e os próximos meses da sua vida espiritual seja um tempo de esticar a sua fé. É o que ele está dizendo, é alongar. Precisa alongar para suportar mais peso, alongar para suportar mais carga, alongar para suportar mais tempo. Se Deus está esticando a sua fé, é porque o que está sendo gerado é grande e não pode ser colocado nessa fé que você está hoje, porque fé é movimento. E por último, o último verbo que aparece aí é o firmar. Firme bem as estacas. Adquirir firmeza, estabilidade, fixar-se. Se você quer viver uma nova história com Deus e o novo de Deus, não basta você ficar gritando na igreja que vem o novo de Deus. Você precisa se firmar, você precisa se fixar. Você vai precisar se manter firme em Deus. Você vai precisar ter firmeza. Porque tem gente que está firme para gritar, eu vou viver o novo, mas não está firme na fé, não está firme no evangelho, não está firme na igreja, não está firme no servir, não está firme com nada, mas ele quer viver o novo de Deus. E o que Deus está dizendo para o povo é: vocês precisam se firmar. E quando a Bíblia fala de se firmar, ou de firmeza, ela está falando contra um mal sutil, mas muito venenoso nos nossos dias, chamado inconstância. A inconstância é algo sutil, mas que tem embriagado muitos valentes de Deus. Sabe o que é inconstância? É gente na igreja que começa tudo e nunca termina nada, que é bom de iniciativa, mas é ruim de acabativa. Ele está sempre, todo dia tendo uma ideia nova, todo dia vamos fazer um negócio novo, mas ele nunca termina nada do que começa. Ele começa no ministério, procura o pastor e diz: pastor, agora eu senti o chamado, é isso aqui de Deus para mim. 2 meses depois ele diz: pastor, estou deixando porque não é para mim. É gente que a gente está vivendo hoje, que qualquer coisinha sai da igreja. Hoje puseram um carpete, eu não gosto de igreja de carpete. Hoje pintaram a parede de tal cor, não gosto de parede de tal cor. E qualquer coisa você sai da igreja, qualquer coisa você abandona o ministério, qualquer coisa você não termina aquilo que começou. E a Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, minha gente. Precisamos vencer isso. Deus está dizendo: se firmem. Porque Israel estava para lá e para cá e para lá, e ele diz: se firmem, porque o novo precisa de firmeza. E Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados na obra do Senhor, porque vocês sabem que o Senhor, no seu trabalho, nunca será inútil. Paulo vai dizer isso. Agora, se você quer expandir de verdade, você vai precisar estar aberto para Deus fixar você. Ah, pastor, como é que eu cresço? Como é que eu vivo o novo? Comece se firmando na igreja, na célula, no ministério, no servir. Pare de ficar esperando todo mundo servir você e comece você a servir. Porque no reino de Deus as coisas são inversas, maior é o que serve. Pare de ficar querendo que todo mundo faça tudo. Então o que a Bíblia está nos dizendo aqui para a gente orar, irmãos?
Você quer viver o novo de Deus, uma nova história, precisa limpar, ampliar, pensar, esticar e permanecer e fixar-se. Chegou a hora de você se fixar. Chegou a hora de você permanecer. Deus está falando com alguém aqui hoje. Chegou a hora de você fixar, meu filho, de você parar, de você se fortalecer neste lugar que Deus está plantando você, e parar de ficar para lá e para cá. Quem está entendendo, diga amém. Eu realmente creio que essa profecia ainda é para nós. Deus disse: vocês vão crescer, vão expandir para todo lado, mas antes do crescimento tem limpeza, ampliação, pensamento correto, esticar e permanecer e fixar-se. Quero te convidar a ficar em pé para orar. Quem está pronto para o novo de Deus aqui? Quero convidar você para orar por isso agora, porque essas decisões são da sua fé. Deixa eu dizer uma coisa: igreja não é lugar de religião, igreja é lugar de decisão. Igreja não é lugar de religião, porque quando termina o culto, começa a sua missão. Terminou esse culto, começou a sua missão. Terminou a reunião do domingo, começa a minha missão no mundo. Então igreja é lugar de decisão, e o que Deus falou aqui são decisões da nossa fé. Limpeza, ampliação, pensar maior, pensar do jeito de Deus, esticar e permanecer. Aliás, nós cantamos isso aqui: eu quero obedecer, eu quero permanecer. É o que está nos faltando, porque Jesus diz: aquele que permanece em mim, eu permanecerei nele. Você pode levantar a sua mão, olhar para essas 5 palavras e dizer: onde é que Deus está trabalhando na sua vida? Eu quero fazer essa oração contigo hoje. Talvez o que precisa limpar, o que é que precisa tirar do lugar. Talvez Deus vai te mandar fazer uma limpeza nos seus relacionamentos, tão tóxicos, tão sujos. E Deus vai te mandar fazer uma limpeza geral, porque o novo de Deus não vai caber aí. A grande questão que Deus está dizendo para o povo é: o novo que eu vou mandar não cabe do jeito que está, tem que limpar primeiro. Talvez Deus vai dizer para você ampliar, dilatar, abrir espaço. Talvez você está vivendo dores, pressões na sua vida hoje. Quem sabe há pessoas que estão vivendo pressão na sua carreira, nos seus negócios, e esse é um tempo de grande pressão. Mas eu preciso lhe dizer: o novo e o grande de Deus sempre nascem em dias de pressão. É porque está dilatando, o novo precisa nascer. Deixe Deus fazer, filho. Deixe Deus trabalhar. Se Ele está dilatando, ampliando você, dilatando seus olhos, é porque quem sabe Ele está te levando a enxergar um pouco mais além. Porque você está muito míope. Sua visão está muito míope em relação à sua vida, seu ministério, a igreja de Cristo, o reino de Deus. Às vezes somos míopes. Inclusive é exatamente isso que Jesus Cristo vai falar a uma das 7 igrejas no Apocalipse: comprem de mim o colírio, porque a visão de você está péssima. Precisa limpar os olhos. Você precisa ver como Deus vê. Pare de ver como as pessoas veem. Talvez você precisa fazer o quê? Firmar, permanecer. De fato permanecer e dizer: eu vou permanecer. Vou parar de 6 meses firme, 6 meses fraco, 6 meses firme, 6 meses mais ou menos. Eu fui pastor aqui em São Paulo 8 anos, aqui na Vila Maria, aqui pertinho, antes de eu ir para Sorocaba. E eu tinha um irmão na igreja que ele era um crente top. De março a janeiro, fevereiro, o carnaval acabava com ele. Verdade, pastor, verdade. Pensa num cara top na igreja, de março a janeiro. E ele me procurou e disse: pastor, não consigo, no carnaval não consigo permanecer, não consigo. Há um dia, num desses anos, e eu vou falar para você o testemunho que ele contou na igreja depois. Ele disse:
esse ano eu vou pular o carnaval no Rio de Janeiro, porque eu estou bem longe da igreja. Ninguém vai me ver, ninguém vai ver o que eu estou fazendo, ninguém vai contar para o pastor, ninguém vai saber o que eu estou fazendo nesse mês de fevereiro. Vou pular o carnaval no Rio. Foi para o Rio, Sapucaí, 4 dias. Na última noite, ele foi comer um hot dog numa mulher, lá na barraquinha, na Sapucaí. Quando ele chegou lá e disse para a senhora que fazia o hot dog na Sapucaí: vê um hot dog para mim? Ela disse: eu vejo, mas Deus manda eu te dizer, você está longe, veio para cá para fugir do caminho do que Ele tem na sua vida, para isso aqui, para aquilo ali, e Deus está dizendo para você, chegou a hora de você permanecer, porque eu sou uma serva de Deus, estou aqui trabalhando e Deus está mandando você voltar, refazer o seu caminho, ver onde seu machado caiu e permanecer. Acabou, filho, ali acabou para ele. Às vezes Deus faz isso. Às vezes você está aqui e precisa voltar a buscar o machado. Tipo o que aconteceu com Eliseu. Onde caiu? Onde que caiu? Eliseu disse para o servo: onde caiu? Porque Deus quer fazer algo novo. Ele está dizendo: você vai expandir. A gente ama essa promessa de expansão. E eu creio, pastor Marcos, Deus tem uma promessa de expansão para vocês. Vocês vão expandir. Esse tempo que vocês estão vivendo, pode preparar esse tempo aqui. Dilatação, ampliação de visão, limpeza. Vocês estão só limpando. Ei, gente, é só o começo, está só limpando. Prepara, porque isso vai ser territorial. Em nome de Jesus, vocês vão territorialmente invadir novas áreas. E antes do novo de Deus chegar, precisa limpar, precisa ampliar. Deus primeiro tem que ampliar a visão de muita gente da liderança, tem que dilatar, porque o novo de Deus não pode nascer dentro de ambiente míope, pequeno, de mentalidade pequena. Deus está falando com essa igreja hoje. Chegou o tempo que vocês vão precisar de muito espaço para a família em crescimento, mas tem que limpar, tem que dilatar, tem que ampliar. Chegou a hora de permanecer e entrar na nova estação que o Senhor tem. Feche os seus olhos e olha. E olha, irmãos, irmãos, e isso não é o que a gente tem que fazer na igreja. Porque tem gente que às vezes quando lê uma palavra dessa, ele acha que ele tem que fazer uma caça às bruxas na igreja. Vamos ver onde tem que limpar, vamos ver onde tem. Cadê os míopes? Vamos arrancar o olho dele. Não, Deus está dizendo: você limpa o seu terreno, você dilata a sua visão, você começa a deixar Deus abrir espaço para mandar o novo, se firmar. Antes de ser nos outros, é em mim, é aqui. E eu creio que Deus está levando essa igreja para esse tempo. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que os teus filhos têm vivido aqui. Eu creio nessa verdade. Limpe o terreno para as suas tendas. Limpe o terreno. Aleluia. Amplie suas tendas. Pense grande. Estique as cordas. Firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Vai crescer, vai expandir. Chegou o tempo de uma fé que expande, de uma fé que avança, de uma fé não estagnada, de uma fé além do domingo, além do culto, além do cerimonial. Chegou o tempo da expansão para a direita, para a esquerda. Chegou o tempo da limpeza. Espírito Santo, faz uma varredura em nossa alma. Queremos viver o novo, queremos ser odres novos, queremos ser recipientes para receber o novo de Deus. Ah, Senhor, faz expandir tudo que eles estão vendo. Deus, aumenta a visão e aumenta o pensamento também. Onde há pensamento apequenado, onde há visão míope, Pai, opera hoje um milagre e faz o novo na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Levante sua mão. Obedecer, quero permanecer.
em ti vou confiar, pois tu és bom. Quero obedecer, quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Quero obedecer, quero obedecer, quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Aleluia. Quantos estão com o coração aquecido por essa palavra, amém? Quero fazer um desafio para você agora. Antes da gente encerrar esse momento, eu quero fazer algo com você. Eu quero que você pegue talvez tua família aí. Algumas pessoas eu vejo já fazendo isso. Quero que você pegue seu irmão em Cristo que está aí. Se você não está com a tua família ou não, talvez você não é casado, mas você pega essa pessoa e comece agora em oração junto com a tua família, junto com essa pessoa do seu lado, a assumir compromissos com o Senhor. Começa a levantar em oração, mas falando assim para o Senhor, porque eu sei que você recebeu muito do Senhor. Eu sei que no Espírito Deus começou a agitar algo aí, mas você precisa dizer agora, falar: Senhor, eu quero isso. E começa a dizer dos desafios, começa a dizer daquilo que você vai limpar, começa a dizer daquilo que vai esticar, daquilo que vai ampliar, começa a dizer daquilo que você vai começar a mudar a respeito da sua mentalidade. Começa a dizer, Senhor, nós queremos. Talvez você vai começar a assumir compromissos que você está protelando. Talvez existem chamados, coisas enterradas que hoje o Senhor trouxe à memória, hoje o Senhor trouxe de volta a você. Talvez um ministério enterrado, um talento, algo que você decidiu falar: não é mais para mim. E Deus está ressuscitando alguns sonhos, ampliando a tua visão. Uma célula que Deus pediu para você abrir, ministérios que Deus quer que você se envolva. No seu casamento, eu não sei o que é, talvez uma mudança dentro dos relacionamentos com seus filhos. Assuma compromisso agora, meu irmão. Comece a orar, começa a dizer: Senhor, nós queremos, Senhor Deus, a partir de hoje mudança. Nós não queremos, Senhor Deus, mediocridade. Nós não queremos viver pela metade. Nós não queremos, Senhor Deus, nós não queremos viver pela metade. Nós queremos beber de tudo que o Senhor tem, de todo propósito. Nós queremos viver os teus sonhos, os teus planos. Nós não vamos desperdiçar a nossa vida. Chega de ouvir apenas, chega de palavras vazias. É tempo de uma grande colheita do Senhor, através do seu sim, através da transformação, da mudança, do movimento. É tempo de movimento, é tempo de movimento na casa do Senhor. Senhor, amplia as estacas. Senhor Deus, amplia, Senhor Deus, a nossa influência, o nosso alcance, como família, como servos do Deus Altíssimo, como filhos, como igreja. Em nome de Jesus, é para a tua glória, é para a tua glória, Jesus. Oh! Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu.
Aleluia. Quantos podem aplaudir ao Senhor por essa palavra? Quantos estão com o coração aqui, ó? Eu estou com o meu coração muito aquecido. Sabe que a minha vida com Cristo, a minha vida cristã e tudo aquilo que Deus tem construído na nossa história é fruto de momentos como esse, meu irmão, exatamente como esse. Palavras de grandes homens de Deus, palavras proféticas, e quando eu recebo aquilo, eu falo: é isso, é para mim. Eu vou perseguir essa palavra. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para nós como igreja. Preste atenção, essa igreja não é o sonho de um homem, é o sonho de Deus. E não é uma construção de um grupo de pessoas, não é a construção apenas de um pastor, de um casal de pastores, de alguns casais de líderes. Não, essa construção, meu irmão, é do corpo, é essa família estendida. É você faz parte da mudança dessa cidade. Você faz parte de algo poderoso que Deus está construindo na terra. Sua família, seus negócios, o seu futuro, seus filhos, tem tudo a ver com isso. Assuma compromisso com o Senhor. Diga para o teu irmão aí: você está preparado? Fala assim, ó, você vai sair por essas portas hoje. Fala assim: nós vamos sair. Diga para ele: nós vamos sair. E nós vamos provocar uma mudança e uma transformação. A começar em nós, a começar nas nossas casas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Amém. Pastor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que uma igreja muito relevante, uma igreja muito grande, muitos compromissos, casamento, e veio para cá para nos abençoar. Essas coisas sempre me constrangem muito, sabe? Ver homens de Deus sempre dispostos, disponíveis, né? Servos de Deus com muita humildade, servindo o reino de Deus. Deus tem nos dado um grande presente, né? Grandes presentes até aqui. E eu quero que você tenha expectativa para agora, para a próxima sessão. Nós vamos ter um tempo, tá bom? Nós vamos voltar para cá 8h20. 8h20 em ponto, a gente tem um tempo de adoração aqui de novo, com o Rafa, que está nos abençoando tanto, né? E a gente vai voltar para cá daqui 30 minutos. Você vai ter um tempo, você pode ir lá na cafeteria, volta para cá e a gente vai ter um tempo aqui. Fábio Coelho já está com a gente, se prepare aí, tá bom? Deus abençoe, meu irmão, até já.